meu querido aluno, minha querida aluna, bem-vindo a mais um Quebrando a Banca. Eu falei que ia fazer assim, agora eu vou fazer toda vez Quebrando a Banca. Por quê? Quebrando a Banca é um projeto especial para ajudar você a passar no concurso da EBSER. O que a gente quer? Deixar você no ponto. A gente já falou que a gente tem uma meta aqui de que todos os nossos alunos acertem pelo menos 85% da prova. Como é que a gente está fazendo isso? Primeiro, você tem toda a teoria lá, depois você vem para o Quebrando a Banca, onde o professor faz uma revisão, uma super revisão sobre o assunto com você primeiro, e depois ele entra direto, mergulhado, de cabeça nos exercícios. Você sabe que esses primeiros 30 minutos fica aberto para você, que a gente tem uma das nossas missões é democratizar o estudo para concurso em concurso de enfermagem, então a gente sempre faz uma primeira transmissão aberta e depois o restante do conteúdo fica todo para os alunos lá dentro da área do aluno, para quem comprou especificamente o curso da EBSER, ou o curso de EBSER para enfermeiro, ou o curso de EBSER para técnico de enfermagem, ou aqueles que já eram alunos que compraram um módulo de aceleração. O módulo de aceleração tem o Quebrando a Banca IBFC, Quebrando a Banca CESP, que são transmitidos aqui durante a semana, e os 4 módulos SUS, legislação do SUS, legislação da EBSER e raciocínio lógico, simplificado e desmistificado pelo nosso professor Adriano. Então agora você vai ficar com mais um módulo do Quebrando a Banca e faz uma competição saudável. Sabe o que você pode fazer? Enquanto o professor estiver fazendo os comentários, você diz, olha, já estudei isso, nunca estudei isso. Para quê? Para você mandar mensagem para o teu cérebro dizendo, olha, se você já estudou, cérebro, isso, só recupera essa informação. Se você não estudou, faz uma introdução dessa informação no teu cérebro para quando você estiver estudando, você já mandou uma mensagem para ele antes dizendo, olha, aprendi isso, porque disso aqui depende os meus 9.000 como enfermeiro ou os meus 4.500 como técnico de enfermagem. Então faz isso. A partir de agora, se dedica de corpo e alma a aprender tudo que você puder nesse Quebrando a Banca, tá bom? Vamos lá com um dos nossos professores excelentes. Vamos lá, vamos pra cima. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao ENF Concursos. Professor Vitor Roberto na área. E aí galera, vamos quebrar mais uma banca? Vamos estudar, vamos fazer uma mega revisão aí. Na verdade, né, aquela revisão que vai ajudar você aí a relembrar algumas, né, ações, alguns fatos, né, algumas matérias da disciplina de Clínica Médica. Qual é o objetivo da nossa aula hoje? O nosso objetivo é falar sobre feridas e coberturas. Para você que está nos assistindo, tem dúvida de feridas e coberturas, você vai tirar aí as principais, certo? Nosso objetivo aqui é passar para você aquilo que é mais cobrado pelas bancas. Vamos lá? Sem mais delongas, sem mais papo, nosso objetivo aqui é estudar, o nosso objetivo é conhecimento. Pra cima, vem comigo, desejo a todos vocês uma boa aula. Vamos lá, pessoal? Bom, primeira coisa que nós vamos falar, né? Falou em ferida, nós temos que lembrar. A ferida, ela comete o principal órgão do corpo humano. Ou melhor, não o principal órgão, mas o maior órgão, né? Reforçando o que eu disse, é o maior órgão do corpo humano, que é a pele. Bom, pessoal, a pele, ela é composta por diversos tecidos. Ah, professor, eu vou ter que lembrar da histologia lá do primeiro período da faculdade. Sim, tá? Para eu entender de que forma que vão acontecer as minhas lesões, o meu processo cicatricial, aonde que eu estou visualizando, o que eu estou visualizando, eu tenho que lembrar um pouquinho lá da histologia dos primeiros períodos da minha faculdade, da sua faculdade. Então, olha só, aí na sua tela, nós temos um esquema do que representa a pele. A pele é o maior órgão do corpo humano, onde ele tem 3 camadas principais. Ele tem a epiderme, que é a camada mais externa, tem a derme, que é a camada intermediária, e tem o tecido subcutâneo, também chamado de hipoderme, que é a camada mais profunda em contato com o tecido tissular. O que seria o tecido tissular? Seriam os músculos, tendões, ossos, ligamentos, cartilagens. Isso a gente chama de tecido tissular. Ah, professor, eu tô lembrando, lá no diagnóstico de enfermagem tem integridade da pele prejudicada e tem integridade tissular prejudicada. Exatamente, porque quando eu falo em pele, quer dizer que a minha lesão está a nível de epiderme, derme e hipoderme. Quando eu falo em lesão tissular, é porque essa lesão é mais profunda. Eu tenho uma lesão muscular, eu tenho uma lesão da cartilagem, eu tenho uma lesão no ligamento, certo? Eu tenho uma lesão no tendão, que são chamados de lesões tissulares. Então eu tenho na epiderme, na pele,
3 camadas, epiderme, derme e hipoderme. Lembrando que eu ainda tenho as glândulas, né? E também os folículos pilosos, que vão dar origem ao pelo, certo? Vamos lá. O que temos na pele? Lembrando aqui, rapidamente, as camadas da epiderme. Aí na sua tela, a gente tem da área mais externa para a área mais interna, certo? Então eu tenho, pessoal, o que é importante? A primeira camada, mais externa, é a camada córnea. Qual é a característica dela? Ela é uma camada com células inativas, células mortas, que dão origem à queratina. Então são células que produziram a queratina e deram aí, que são os queratinócitos, e deram a espessidade, né, para esse tecido, eles deram a consistência, né, a resistência a esse tecido. Enquanto a camada basal, olha só, a camada basal, ela é a camada mais ativa. Por quê? A pele, gente, a primeira parte, a epiderme, ela é avascular, ou seja, não possui vaso sanguíneo. Ela não possuindo vaso sanguíneo, por isso que as células da camada mais externa são mortas, são células inativas. Já a camada basal é aquela que está em contato com o tecido conjuntivo. O que é o tecido conjuntivo? É a derme. Essa camada, as células estão em alta quantidade de proliferação. É aí que acontece, né, principalmente as multiplicações celulares. Aí como que faz, Vitor? A epiderme continua sendo avascular na camada basal? Sim, a camada basal ela é avascular, como toda epiderme. Só que ela está em contato com a derme, que é a camada vascularizada. Por isso que essas células conseguem se multiplicar. Enquanto aquelas que estão na camada mais externa não têm contato com esses vasos sanguíneos e aí acabam morrendo, né, e produzindo, liberando a queratina do seu citoplasma quando elas morrem, ok? Então eu tenho camada córnea, camada lúcida, camada granulosa, camada espinhosa e camada basal. Atenção para essas duas camadas, camada córnea e camada basal. Uma menos ativa, a outra mais ativa. Quais são as células que eu vou encontrar na epiderme? Vou encontrar melanócitos, que vão ser responsáveis pela produção da melanina. O que é a função da melanina, pessoal? Melanina, ele faz a função de dar o pigmento da pele, a cor da pele, certo? Então, primeira célula da epiderme, melanócito. Segunda célula, queratinócito, responsável pela produção de queratina, tá? Então, queratinócitos são as células que vão produzir queratina e elas estão principalmente na camada lúcida e na camada córnea. Células de Langerhans. As células de Langerhans estão relacionadas a processo de imunidade, de imunologia, de reações imunológicas, como, por exemplo, reações alérgicas. Então, as células de Langerhans estão responsáveis pelas células imunitárias, pelo processo de imunidade. E as células de Merkel? As células de Merkel, pessoal, são células responsáveis pela função sensitiva. Então, quando você coloca a mão no fogo e tira porque está quente, quais são as células responsáveis por essa captação de calor? Células de Merkel. Quando você põe a mão sobre uma superfície fria, qual é a célula responsável por essa captação sensorial? Célula de Merkel, ok? Aí depois eu tenho a derme. Quais vão ser as principais células da derme? Eu vou ter então os fibroblastos, que vão produzir fibras elásticas, fibras reticulares, certo? Que vão ser proteínas que vão dar tensão ao meu tecido, que vão dar conformidade ao meu tecido. E por último eu tenho o tecido subcutâneo ou hipodérmico, que é onde eu tenho os adipócitos. Você pega então os adipócitos, a hipoderme, ele confere energia. É lá que é armazenada a gordura, é lá que é armazenada a energia do meu indivíduo. Então por isso que indivíduos com maior quantidade de tecido hipodérmico, tecido adiposo, sentem mais calor, porque a quantidade de energia, a quantidade de calor retido é maior, ok? Então essa é a estrutura, resumidamente, da pele. Bom, aí na sua tela agora a gente vai falar do processo cicatricial. Nós temos aí
três fases principais. Nós temos a fase inflamatória, a fase proliferativa e a fase de maturação. Quando você falar, pessoal, em fase inflamatória, quais são as principais características? Primeiro, eu tenho a hemostasia, a vasoconstricção. Então, beleza, tive um corte, cortei. Qual é a primeira função que o meu organismo vai fazer? Tentar uma hemostasia, ativar a cascata de coagulação para cessar aquele sangramento. Cessou aquele sangramento, lá naquele vaso onde teve o corte, eu tenho uma acumulação de fibrina naquela região do corte. Para quê? Para formar o coágulo e fazer hemostasia. Então eu tenho a ativação de mastócito, histamina, que vai provocar a vasodilatação. Durante essa fase eu tenho fatores de crescimento, fibroblastos, e eu tenho no segundo dia o início da produção de colágeno. Então, fase inflamatória é onde eu vou ter também os primeiros sinais inflamatórios, hiperemia, edema, hipertermia local, é onde eu tenho, né, por isso que chama fase inflamatória, a mediação inflamatória, através dos mastócitos produzindo histamina. Beleza, professor, fase inflamatória, 3 dias eu entro na fase proliferativa. Fase proliferativa de 3 a 24 dias, qual é a sua principal característica? Angiogênese. Professor, não lembro o que é angiogênese. Fácil. Angiogênese é a formação de novos vasos sanguíneos. Então, é nessa fase que eu tenho a formação de novos vasos sanguíneos, é nessa fase que eu tenho uma alta vascularização do tecido, ok? Então aí começa, se eu tenho alta vascularização, alta formação de vasos sanguíneos, eu começo a ter mais oxigênio no meu tecido. Eu tenho também uma maior produção de fibroblastos que vai dar força e estrutura através da produção de colágeno. Então os fibroblastos produzem colágenos, fibras reticulares, fibras elásticas e vão dar o quê? Estrutura e força para esse tecido, certo? É agora que eu tenho migração das células epiteliais, então as células epiteliais começam a migrar, né, para acontecer o processo cicatricial. Eu tenho, então, o restabelecimento do leito da ferida. Então, lembrando, se for uma ferida cavitária, uma ferida profunda, ele começa, então, né, a ter essa restabelecimento do leito. Então, eu tenho a granulação mais o colágeno formando o tecido de epitelização. Então, o que é o tecido de epitelização? É aquele tecido de granulação, aquele tecido vermelho vivo, né, altamente vascularizado, mais a produção de colágeno e fibras, que juntos formam a epitelização, ou seja, vão dar origem a uma nova pele. Então eu tenho 3 fases, tecido de granulação, tecido de reposição e tecido de reparação. Passados 24 dias, eu entro na última fase, fase de maturação ou fase de remodelação. Então eu tenho que os fibroblastos intensificam ainda mais a produção de colágeno e começa a adquirir força. E lembrando que essa aí pode acontecer por mais de 1 ano, essa fase, que é a formação de tensão total do tecido. Ok? Ufa, professor, que revisão foi essa? Foi rápido? Mas nós falamos da fase de cicatrização, então as principais características da fase inflamatória, fase proliferativa e fase de maturação. Falamos um pouco da composição da pele, das suas células e da sua função. Bom, processos de cicatrização. Galera, aí na sua tela você vai ver já que eu tenho 3 tipos de processos de cicatrização. Cicatrização por primeira intenção, cicatrização por segunda intenção e cicatrização por terceira intenção. Quais são as principais características? Na tela para vocês, olha só. Primeira intenção, as bordas das lesões estão justapostas. Elas são aproximadas cirurgicamente, ou seja, de forma asséptica. Existe pouca perda de tecido, baixo risco de infecção, ocorre a cicatrização rapidamente e eu não visualizo o tecido de granulação. Então, se na prova fala que você tem um processo de cicatrização com pouca perda de tecido e não visualiza tecido de granulação, quer dizer que a sua cicatrização é por primeira intenção. Um exemplo fácil são os pontos cirúrgicos. Cicatrização por segunda intenção. Eu tenho mais perda de tecido, a ferida ela é aberta, então isso acontece muito nas lesões por pressão. Ocorre a cicatrização mais lenta porque eu não tenho justaposição de bordas,
não é possível aproximar essas bordas e existe um maior risco de infecção, justamente por ela ser aberta. E a ferida de terceira intenção? Acontece a aproximação das bordas depois da reparação inicial do leito da ferida. Então, olha só, pessoal, ferida de terceira intenção já foi ferida de segunda intenção. Então, é quando eu tenho uma ferida de segunda intenção, onde eu tenho, né, um local aberto, né, como, por exemplo, uma deiscência cirúrgica, e depois eu posso refazer essa justaposição de bordas, tá? Então, ferida aberta, tratada posteriormente com sutura. E ela também tem o risco de infecção por ter um período dela onde ela foi uma ferida aberta. Então, feridas de cicatrização por primeira intenção, segunda intenção, terceira intenção. Lembrando que a cicatrização ocorre em 3 fases: fase inflamatória, fase proliferativa e fase de maturação. Bom, as feridas, pessoal, elas podem ser classificadas quanto à sua evolução, quanto ao agente causal e quanto ao grau de contaminação. Olha aí na sua tela. Quanto à evolução, elas podem ser crônicas ou agudas. Quando ela é crônica, é aquela que é de difícil tratamento, né? Normalmente eu levo mais de uma semana para poder fazer uma boa evolução. E quando ela é aguda, né, eu tenho um fechamento rápido aí nessa ferida. Agente causal. Então, as feridas podem ser traumáticas, patológicas ou cirúrgicas, pessoal. Então, olha só, feridas cirúrgicas são aquelas feridas causadas por um processo cirúrgico, né? Normalmente ocorre em um ambiente específico, de forma séptica e com justaposição de bordas, tá? Feridas patológicas. Feridas patológicas são resultados de fatores sistêmicos, como, por exemplo, professor, de ferida patológica, pé diabético, tá? É o exemplo mais comum aí de ferida patológica. Feridas traumáticas, aí eu tenho laceração, escoriação, corte ou incisão, contusão, cortocontusa, avulsão e perfuração. Laceração, pessoal, é quando o tecido é esmagado por um excesso de pressão, né? Eu tenho um esmagamento do tecido por um excesso de pressão, aonde eu vou ter margens irregulares com mais de um ângulo. Isso daí é a laceração. Então, laceração é o esmagamento por um excesso de pressão. Escoriação é uma lesão que ocorre na epiderme, tá? Então, epiderme, a escoriação ocorre na epiderme. O que é interessante eu falar? Quando eu tenho escoriação, quando eu tenho uma lesão que acomete apenas a epiderme, eu não tenho sangramento. Por quê? Porque o tecido é avascular. Ah, então eu cortei a mão e não sangrou, quer dizer que atingiu apenas a epiderme. Vamos continuar. Corte ou incisão. Então, corte ou incisão é causado por um tipo de lâmina. Então, é quando eu tenho uma ferida causada por um tipo de lâmina, né? Contusão são feridas produzidas por objetos rombos, caracterizados por traumatismos de parte mole. Traumatismo de partes moles. O que quer dizer isso? Quer dizer que teve aí traumatismo de músculo, tecido subcutâneo, né? Que são partes moles, tá? Então, cortocontusos. Ocorre uma lesão e a principal característica é que ela é de formato irregular e a principal exemplo disso são feridas produzidas por um machado, por uma pancada de um objeto com bastante peso. Avulsão. Avulsão são feridas causadas por forças de cisalhamento e fricção. E perfuração. Perfuração ocorre, então, por armas de fogo, certo? E normalmente eu tenho um orifício de entrada e um orifício de saída. E tenho também as feridas por agentes químicos e físicos, como, por exemplo, as queimaduras, ok? Então, pessoal, esses são os tipos de feridas traumáticas, patológicas, cirúrgicas ou agentes químicos e físicos. E eu ainda tenho as feridas, pessoal, quanto ao grau de
contaminação. Ferida limpa é aquela produzida em ambiente asséptico, como por exemplo, centro cirúrgico. Ferida limpa contaminada são feridas ocorridas no ambiente doméstico, né? Ou feridas cirúrgicas que atingem tratos respiratório, respiratório, digestivo, renal ou genital, tá? Genital. Então são feridas limpas contaminadas. São feridas ocorridas no ambiente doméstico ou feridas cirúrgicas que atingem trato respiratório, digestório, urinário e genital. Feridas contaminadas são aquelas feridas que tiveram contato com fezes, terras e aconteceram a mais, né, de 6 horas. São exemplos as feridas que não respeitaram também as formas assépticas e elas possuem o quê? Sinais flogísticos. Infectadas são aquelas que possuem sinais flogísticos, mas eu tenho proliferação de micro-organismos, ok? Então, ferida limpa, pessoal, é aquela ferida feita no centro cirúrgico, de forma asséptica, com um pontinho, tudo bonitinho. Ferida limpa contaminada é aquela ferida que acontece em casa, né? Ou é aquela ferida cirúrgica que tem contato com o trato respiratório, digestivo, urinário e genital. Ferida contaminada é aquela ferida onde eu tenho contato com terra ou com fezes, né? E aí aconteceu há mais de 6 horas e eu tenho a contaminação. E ela possui sinais flogísticos. E a ferida infectada é aquela que não obedeceu às técnicas assépticas, eu tenho sinais flogísticos e, além disso, proliferação de micro-organismos. Bom, vamos falar de lesão por pressão? O que é uma lesão por pressão, pessoal? É uma lesão, né, por pressão, é um dano localizado na pele ou tecidos moles sobre uma proeminência óssea ou relacionada a um dispositivo médico ou outro artefato. A lesão pode se apresentar em uma pele íntegra ou como uma úlcera aberta. Olha só, pessoal, isso justifica a mudança da terminologia, né? Em 2016 a gente falava, né, úlcera por pressão. Depois mudou a terminologia, passou a lesão por pressão. Por quê? A lesão ela pode ser em pele íntegra. E o termo úlcera me refere a uma pele que já não é mais íntegra. Por isso, uma das justificativas da nomenclatura foi essa, tá? Então, lesão por pressão, ela pode acontecer tanto em pele íntegra, que vão ser as lesões por pressão tipo 1 e a lesão tissular profunda, e a úlcera aberta, que são as lesões tissulares ou lesões de pressão nível 4, tá? E ela pode ser dolorosa. A lesão ocorre como resultado da pressão intensa ou prolongada em combinação com o cisalhamento. A tolerância do tecido mole à pressão e ao cisalhamento podem também ser afetados pela microlima, nutrição, perfusão, comorbidades e pela sua condição. Então, isso daqui tudo são o quê? Fatores de risco, ok? Então, paciente desnutrido, paciente diabético, paciente com insuficiência renal, paciente com doenças infecto-contagiosas pode, né, piorar a lesão por pressão ou pode favorecer a lesão por pressão. Então, lesão por pressão estágio 1, pele íntegra com eritrema que não embranquece. Por que isso é importante, pessoal? Quando você tem uma pele com eritema e você faz uma pressão e ela embranquece, quer dizer que não é uma lesão por pressão, quer dizer que é uma dermatite de contato, certo? Então, devido à fralda, o excesso de urina. Agora, quando você pega esse eritrema e você faz uma pressão e ele não embranquece, ele continua avermelhado, quer dizer que é uma lesão por pressão tipo 1. Ou seja, a pele está íntegra, eu não tive perda de nenhum nível de camada. Estágio tipo 2, perda da pele em sua espessura parcial com exposição da derme. Quer dizer que na lesão por pressão tipo 2, eu tive uma perda de camadas da pele, especificamente a epiderme e a derme. Lesão por pressão estágio 3, perda da pele em sua espessura total. Por que espessura total? Porque eu tive perda das 3 camadas, epiderme, derme e hipoderme. Por isso que ele fala, lesão por pressão grau 1.
é pele intacta. Lesão por pressão grau 2, perda de epiderme e derme, ou seja, espessura parcial. Ele perdeu parcialmente sua espessura na lesão pressão tipo 2. E na lesão tipo 3, ele fala em perda da espessura total, porque ele perdeu epiderme, derme e hipoderme. Estágio 4, perda da pele em sua espessura total e perda tissular. Ou seja, ele perdeu as 3 camadas da pele, epiderme, derme e hipoderme, e ainda perdeu tecido tissular, ou seja, músculo, tendão, cartilagem, ligamento. Então, lesão tipo 4, a perda total da pele mais lesão tissular. Lesão por pressão não classificável. Eu tenho perda da pele em sua espessura total e perda tissular não visível. Então, por exemplo, quando eu tenho uma capa de esfacelo que não me deixa, visualizar aonde está aquela lesão, se ela está na hipoderme ou se, por exemplo, ela está a nível muscular. Aí é uma lesão por pressão não classificável. O mesmo pode acontecer com uma capa de necrose. Ela está numa capa de necrose que eu não consigo observar qual é a profundidade daquela lesão. Que tecidos foram acometidos? Aí é lesão por pressão não classificável. Lesão por pressão tissular profunda. Descoloração vermelho escuro, marrom ou púrpura, persistente e que não embranquece. Normalmente, pessoal, a lesão tissular profunda é aquela lesão que começa de dentro para fora. Então eu já tenho um comprometimento vascular da musculatura, O músculo já está num processo de lesão e ele vem, em rumo a epiderme, a derme e hipoderme. Ou seja, ele vem lá do tissular. Normalmente a gente vê de fora para dentro. Mas quando eu falo lesão tissular profunda é porque ele começou lá na região da musculatura, lá na região óssea e vem em região à pele. Bom, para avaliar, pessoal, as lesões, eu tenho 2 tipos de escala mais utilizadas. Mas as que mais são cobradas na prova, a que é bom você saber os domínios, a que é bom você saber as características, é a escala de Braden. Então, escala de Braden, pessoal, olha aí, ela avalia percepção sensorial, umidade, atividade, mobilidade, nutrição, fricção e cisalhamento. Então, ela avalia esses 6 domínios. Avaliando esses 6 domínios, quanto à sua pontuação de limitação, tá? Então, percepção sensorial, umidade, atividade, mobilidade e nutrição, além de fricção e cisalhamento. E aí eu vou ter que o mínimo de pontuação é 6 e o máximo 23. Então a escala varia de 6 a 23. Sendo que quanto maior a minha pontuação, certo? Maior é o meu risco, tá? Quanto menor a minha pontuação, quer dizer, ou melhor, desculpa, gente, volta aí. Quanto menor a minha pontuação, maior é o meu risco. Quanto maior a minha pontuação, menor é o meu risco. É inversamente proporcional. Então, se ele tiver pontuação 6, quer dizer que maior é o risco dele desenvolver lesão por pressão, ok? Então, quanto menor o score, maior o risco. Outra escala que nós temos é a escala de Norton. E a pontuação varia de 5 a 20. 12 pontos existe risco de lesão por pressão. Então, a mesma coisa, tá? Quanto menor, é a minha pontuação, maior é o meu risco de desenvolver lesão por pressão. Vamos falar agora um pouquinho de coberturas, rapidamente? Olha só, hidrocoloides, pessoal. Hidrocoloides são placas que serve como absorção de pouco a moderado exudato, tá? Existe uma divergência aí de falar que ele serve para prevenir lesão por pressão. Gente, o que previne lesão por pressão é mudança de decúbito, tá? A maioria dessas placas, as placas de poliuretrano, as placas de alginato, essas placas de espuma, elas têm a função, essas espumas não é para proteger, ou melhor, prevenir lesão. Não é prevenir, elas têm a função de absorção de exudato, tá? Então, hidrocoloide
Hidrogel. O hidrogel, né, vai ajudar também a fazer a drenagem de feridas com moderado a alto grau de exudato. Alginato, gente, ela é muito indicada para feridas que estão sangrantes. Além de moderada a alta quantidade de exudato, feridas que estão com secreção sanguinolenta, também eu tenho a indicação de alginato. Curativo de espuma, como eu falei, aquela espuminha, gente, não é uma almofadinha para prevenir lesão, não, tá? Aquela almofadinha é para absorver exudato. Feridas de moderada a alta quantidade de exudato. Muita gente utiliza essas coberturas, essas placas erroneamente. Carvão ativado com prata. Falou em carvão. Qual vai ser uma característica que vai ter na sua questão? Odor fétido. Carvão com prata, ele é utilizado para diminuir odor de ferida. Filme transparente. Filme transparente serve para proteção da ferida, né? Serve também para prevenir, porque eu consigo, né, observar, né? Por que previne? Ele pode me ajudar a diminuir a umidade ali naquele local. Pacientes que usam fraldas, pacientes que, né, urinam em fraldas. Então vai diminuir a umidade naquele local e ainda me permite visualizar para avaliar a pele. Papaína. Então a papaína vai depender do seu grau de concentração. Papaína manipulada de 2 a 4%, ela tem uma função de granulação, promover o crescimento celular. Papaína de 4 a 6%, ela tem a função de fazer o debridamento de tecidos moles, como o esfacelo, certo? E papaína acima de 8%, ela tem a função de fazer o debridamento de tecidos necróticos. Colagenase, ela tem, né, a função de fazer o debridamento de tecidos não viáveis. E por último, os ácidos gráficos, que faz a nutrição da pele e faz a proteção, né, da pele contra o ressecamento, ok? Além de que em feridas abertas ela promove, em tecido de granulação, ela promove, né, a alta síntese, né, a umidade do AGE vai promover a síntese de novas células e favorecer o crescimento celular, ok? Tudo tranquilo? Pessoal, vamos ficar por aqui então com a nossa revisão teórica, tá? A gente vai ter também uma revisão somente de exercícios. Agradeço a sua paciência, agradeço a sua companhia, espero que tenham gostado. Fiquem com Deus, bons estudos e boas provas. Abraço, galera! Essa aula fica por aqui. E se você é aluno do módulo de aceleração da EBSER, esse módulo está lá disponível agora. Essas aulas estão disponíveis para você assistir ela completinha, tudo certinho lá com o professor. Lembra que esse processo é muito importante no teu processo de aprovação e você vai lá agora e assistir esse conteúdo. E eu quero falar que esse processo, esse módulo, ele está liberado para quem é aluno ou quem comprou o módulo de aceleração ou quem comprou o curso completo da EBSER depois da definição das bancas. Se você comprou o curso completo, se é aluno do curso completo do ENF, você pode comprar esse módulo de aceleração e você vai ter acesso lá. Mas se você não é aluno e às vezes está perdido no processo de estudo, até acha legal demais a forma como os nossos professores passam conteúdo, a gente tem muito professor sensacional aqui, mas você está com dificuldade no teu processo de preparação, eu tenho que te dizer que ainda dá tempo de você se preparar da forma correta. E a forma de você se preparar da forma correta é isso que a gente está fazendo. Todo santo dia a gente tem uma atividade específica para o pessoal que está fazendo o concurso da EBSER com foco em orientação de estudos, em conteúdo, em exercícios, em revisão, para fazer você ficar preparado. Você gostaria de, a partir de agora, começar a se preparar da forma correta? Você gostaria, independente de se você é técnico ou enfermeiro, de conseguir todo o conteúdo que você precisa para chegar no dia da prova, se livrar daquele branco que já te dominou tantas vezes? Você gostaria de ter a tranquilidade de estar estudando da forma correta? Você gostaria de ter contato diário com os conteúdos que os professores preparam, ter contato diário com dicas de coach, ter contato diário com algo que pode te dar tranquilidade para chegar na tua prova sabendo que aquele cargo finalmente pode ser seu? A opção que você tem nesse momento é trabalhar com nossos cursos voltados ao concurso da EBSER. Professor, o que tem nesses cursos? Esses cursos você tem todo o conteúdo em videoaula, mas você não fica perdido pensando o que você vai estudar. Lá tem um P2E,
que é um plano especial de estudo. Plano especial de estudo que já diz para você, olha, hoje você precisa estudar essa disciplina, depois você estuda essa disciplina, revisa nesse ponto, faz exercícios nesse ponto, tudo desenhadinho para você não ficar em dúvida. Com certeza, enquanto você estava estudando, você já ficou naquela, estudei essa disciplina, para onde que eu vou agora? Será que eu estou estudando da forma correta? Aqui não. O plano especial de estudo te dá o direcionamento que você precisa. E sabe de uma coisa? O P2E, ele é trabalhado em tudo que é mais cobrado no concurso da EBSER. É um plano especial de estudo para você. Se isso já não fosse muito bom, você tem acesso ao áudio das aulas para baixar e revisar onde você estiver. Professor, isso é muito legal, mas tem mais alguma coisa? Tem. 6 planos, 6 programas especiais. Quantas vezes você já reprovou por ter ido mal nas disciplinas básicas? A gente detectou isso, que muitos alunos até vão bem nas específicas, mas quando chega nas disciplinas básicas, português, parece que o português que está lá não é o que a gente fala no dia a dia. Raciocínio lógico, Deus me livre, legislação do SUS, o contato que a pessoa tinha com aquela disciplina era aquele do professor ruim, que ele teve lá no curso ou na faculdade e teve dificuldade. Então o que a gente fez? 4 programas especiais. O primeiro deles, português, 5 semanas para aprender língua portuguesa de forma definitiva. O segundo, raciocínio lógico de forma simplificada. Raciocínio lógico vai deixar de ser um monstro para você e vai passar a ser um diferencial competitivo. O terceiro, 12 semanas de legislação do SUS para você aprender tudo de SUS que é cobrado na sua prova. Eu não sei se você sabe, mas na prova do ano passado, 25% das questões estavam em legislação do SUS e políticas públicas de saúde, e a gente vai desenhar isso com você para ajudar você a chegar lá. E o quarto comigo, legislação da EBSER simplificada e esquematizada. Eu sei que você já teve problema com legislação, que às vezes quando você pega a lei para ler, dá aquele sono, chega você... Mas comigo não, comigo não. Comigo você vai ver tudo esquematizado, tudo desenhadinho do jeito que você merece estudar, com a tranquilidade que você merece estudar. Esses são os 4 programas para básicas, mas eu falei que eram 6, né? Os outros 2 são Quebrando a Banca IBFC e Quebrando a Banca VUNESP, onde você tem acesso a um programa, um projeto de revisão e depois o professor resolve questões específicas. E sabe uma coisa bacana? Se você observou, está acompanhando os Quebrando a Banca, você viu que o professor vai lá, pega o sumo do resumo dos tópicos que são mais cobrados. Porque você sabe que a nossa meta é que você acerte 85% das questões. E sabe, esses tópicos que os professores estão colocando assim para você é o que a gente analisou que cai em 85% das provas. Então, com o Quebrando a Banca, você consegue revisar o conteúdo e resolver muitas e muitas e muitas questões com eles. Você deve estar se imaginando assim, professor, quanto é que custa tudo isso? Quanto é que custa tudo isso? Deve ser o quê? Uns 2, 3 mil reais? Calma, não é nem 10% do seu primeiro salário lá nomeado no concurso da EBSER. Mas antes de dizer o valor do investimento, eu vou te falar o que você vai receber a mais. Você vai receber gratuitamente na sua casa, com frete grátis, 2 livros. O primeiro livro eu quero esse livro aqui, deixa eu ver aqui. Eu vou fazer, quem sabe faz ao vivo, eu vou fazer com você. Eu vou te mostrar o livro aqui na lata. O primeiro livro que você vai receber é esse aqui, de legislação do SUS. Legislação do SUS. É um livro completo que a gente tem, ó, de 392 páginas, com toda a teoria, exercícios, ó, isso aqui, ó, esquemas que você precisa para passar no concurso da EBSER quando a gente está falando de legislação do SUS. Sabe o que é legal? Vou mandar ele gratuitamente para você com frete grátis. Se você morar no Rio Grande do Sul ou morar no Acre, do Oiapoque a Chuí, você vai receber ele com frete grátis. O segundo é esse aqui, ó, 1001 questões EBSER. Se fosse legal já ter um livro de questões só de provas anteriores da EBSER, se já não fosse bacana, cada questão desse livro vai comentada em vídeo pelos nossos professores. Você já passou por esse momento de você estar lá resolvendo questão e não saber de onde que o examinador tirou aquilo ali. Os nossos professores respondem uma a uma dessas questões para você. Professor, quanto é que custa tudo isso? Agora, se você adicionou os livros, deve ter ido pelo menos para 10 mil reais. Não, calma. A gente tem o primeiro lote, já se encerrou, custou R$ 247 reais, em 12 vezes de R$ 24 reais, mas esse lote já se encerrou porque a gente acrescentou muitas e muitas vantagens para você. O lote de agora está por R$ 297 reais, ou 12 vezes de R$ 28,70. Mas esse lote já está nas últimas unidades, porque o valor vai para R$ 397 reais. Então, se você quer receber todas essas vantagens que eu te falei, o curso, os programas das disciplinas básicas, o Quebrando a Banca, os livros com frete grátis, receber os áudios das aulas, receber as minhas sessões de coach, onde eu dou orientações
em grupo de como você pode aumentar a sua performance de estudo, você tem que agir agora, porque o valor já vai para R$ 397. Então você hoje tem a oportunidade de comprar por apenas R$ 297. Se você parar para pensar, não é nem 10% do seu primeiro salário como empregado público lá na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Então você precisa agir agora, porque o valor vai subir, porque a gente está acrescentando tanta coisa, tanto conteúdo, o máximo que a gente pode entregar de conteúdo para você atingir o seu objetivo a gente está fazendo, mas isso vai ficar por esse preço por muito pouco tempo, porque é muita coisa que a gente entrega e acaba que os custos depois do edital subiram muito, então a gente está tendo que fazer esse ajuste, mas você tem hoje para comprar por apenas R$ 297, ou programa para enfermeiro ou programa para técnico de enfermagem. Como que você vai fazer essa compra? enficoncurso.com/cursos. Lá tem um curso para técnico e o curso para enfermeiro. E eu sei que às vezes você deve estar pensando que não tem tempo, você deve estar pensando que hoje está com dificuldades. Primeiro, você tem acesso ilimitado 24 horas por dia de onde você estiver, pelo celular ou pelo computador. Então se você está com um tempo livre ali, tem 30 minutos, você pode acessar pelo celular e assistir a aula. Você deve estar pensando, professor, mas eu não estou sem dinheiro, me fala. Quanto que custa ficar a vida inteira sem ter o concurso que você tanto sonhou, com medo de ser demitido? Quanto que custa ficar a vida inteira sem conseguir chegar onde você tanto sonhou? Vai esperar mais 4 anos? Porque não sei se você sabe, o próximo concurso da EBSER é daqui a 4 anos. É muito tempo. Nesses 4 anos você já pode estar usufruindo daquilo que você vai receber como salário no concurso da EBSER. Professor, e eu vou ter orientação de estudo durante esse processo? Vai! Tem 4 sessões especiais de coach comigo, onde eu digo para você, olha, você vai estudar sim para manter a concentração, você vai revisar sim para poder manter a sua memorização. Isso aqui vai evitar que você tenha o branco na hora da prova, tudo com orientações de uma pessoa que já passou mais de 10 vezes em concursos públicos. É isso que a gente está entregando para você. Não é só conteúdo, é conteúdo, planejamento e técnicas de estudo. E ainda mais, você sabe que eu ainda dou umas pitadas lá de inteligência emocional. Professor, por que inteligência emocional? Quantas vezes você já perdeu prova por causa de ansiedade? Quantas vezes não deu aquele piriri, aquela dor de cabeça e coisas que você lembrava? Sabe o que é o problema? Às vezes você não estava preparado para aquela prova. E existem técnicas de você diminuir a ansiedade e conseguir passar na prova dos teus sonhos, tá bom? Então, acessa agora enficoncurso.com/cursos. Tem um curso para técnico de enfermagem e o curso para enfermeiro. Vai ser um prazer ser o teu coach durante esse processo. Vai ser um prazer continuar te entregando informações de qualidade e de alto nível para conseguir um objetivo só: colocar você no concurso da EBSER. Já imaginou? Você um dia acordando de manhã cedo e aí você sabe que naquele dia vai sair o resultado do concurso da EBSER. Você acorda, dá aquela respirada e vai no computador para olhar o edital. De repente, você começa a procurar o seu nome. E aí aparece destacado lá o seu nome. Como que é o seu nome completo? Esse nome que está lá, marcadinho. Você olha para o lado, mas trêmulo, e está escrito lá, aprovado. Em um segundo, tua vida e o teu processo de preparação passa diante dos teus olhos. Quem que você vai ligar nesse momento? Para quem que você está pensando em ligar? Você vai ligar para o seu marido, para sua esposa, para o namorado, para a namorada, para o seu pai, para a sua mãe? Naquele momento, tudo que você passou durante aquele processo se apaga, toda a dor, todo o sofrimento, porque a partir daquele momento você tem um cargo a vida inteira que é seu. Depois daquilo ali, as pessoas que antes te criticavam, falavam que você tinha abandonado tudo para estudar, agora eles começam a te falar: parabéns, como que você conseguiu tudo isso? Ou dizer: nossa, como você é inteligente. Essas pessoas que antes te criticavam, que diziam que você não ia conseguir nunca, agora elas te parabenizam. Imagina essa sensação. Para isso acontecer, você precisa tomar uma ação agora e estudar da forma correta, com a orientação correta, rumo ao teu objetivo. Conta com a gente para te ajudar a ser enfermeiro ou técnico de enfermagem do concurso da EBSER, como a gente já fez com tantas pessoas. Quer saber algumas dessas pessoas? Dá uma olhada nesses depoimentos e eu te aguardo no nosso curso. Me chamo Mayara Raquel Quiroga da Cunha. Meu nome é Sueli. Meu nome é Boni. Meu nome é Késia. Eu sou Eduardo. Meu nome é Daniel Vitor. O meu nome é Gabriela. Meu nome é Georges. Meu nome é Jaqueline. Meu nome é Kelly. Meu nome é Rafael. Tinha aquele problema de cursinho online. Sempre tive muita dificuldade em aprender
algumas disciplinas. Eu nunca gostei, eu sempre tive problema com aulas online, até porque eu não sou disciplinada, sempre fiz cursinhos presenciais. No meu primeiro concurso eu fui mal e procurei logo um curso que tivesse assim uma certa amizade com um aluno. Eu estudava muito, através de livros, fazendo resumos, e estudava em média, assim, quando eu não estava trabalhando, que era um dia sim, um dia não, 12 horas por dia. A minha dificuldade era não saber por onde começar a estudar. Eu que tinha tanta dificuldade de concentrar nas aulas, de pegar aquele conteúdo. A minha maior dificuldade antes de encontrar o pessoal do EnFIConcursos foi a extensão de materiais, né, que a gente procura na internet. Estava muito vago e o tempo estava corrido também. A minha maior dificuldade em estudar para concursos é o horário e também o direcionamento dos estudos, porque eu não tinha assim uma base. Eu sabia que tinha que estudar algumas matérias que são essenciais. No início dos meus estudos, né, posso dizer que a minha maior dificuldade era conciliar o meu trabalho e os estudos, né, conciliar os meus plantões. Eu descobri o EnFIConcurso através de uma amiga que também estava fazendo cursinho preparatório para concurso, também que passa pela mesma situação, que somos enfermeiros, trabalhamos em longas jornadas de plantões e muitas vezes não temos tempo, né, de assistir às aulas presenciais. Eu sempre tive muita dificuldade para estudar enfermagem, qualquer outro assunto que seja, através da leitura. Eu tinha dificuldade para fixação, para memorizar aquilo que foi estudado através da leitura, né? E a minha segunda dificuldade era fazer um planejamento de estudos. Antes, eu estudava de forma aleatória, né? Não tinha um planejamento, eu começava estudando português e 20 minutos depois eu estava estudando o SUS. Eu não tinha um direcionamento, né? Eu me formei enfermeira no ano de 2008 e não conseguia arrumar emprego em lugar nenhum. Porque tudo quanto é lugar que eu ia procurar, sempre queria uma enfermeira que tivesse experiência, no mínimo 6 meses de experiência. Como que eu ia ter experiência se ninguém me dava a oportunidade? Era bem complicado. Trabalho de segunda a sexta e também sou plantonista em um hospital. Estudava em média 3 horas por semana, geralmente à noite, logo após o trabalho, e tive que me abdicar nos finais de semana para poder estudar um pouco mais. Só que chegou uma hora que eu não tinha mais grana de passagem para gastar com lanche, então estava faltando, não estava sendo vantagem fazer os cursinhos presenciais. Eu fiz logo minha matrícula, comecei a estudar logo, me deparei com os bons professores que tem lá. Hoje estudo digo que, se não, os melhores professores que tem na área específica de enfermagem. Eu pegava 3 horinhas quando eu chegava do meu trabalho, que eu trabalhava numa empresa privada, tá? Aí eu chegava à noite e estudava, e o material todo disponibilizado. Eu resolvi comprar então o pacote do EnFIConcursos, tirei os meus livros, aquele monte de livro ali, aquele método que eu estava estudando, mudei o método de estudar e então mudou a minha história. Eu vi na internet o EnFIConcursos e resolvi pagar o curso para ver como que era. Vi os cronogramas, o meio de como passar num concurso. Comecei a ver as videoaulas, assistir as videoaulas. Então, o EnFIConcurso tirou todas as minhas dúvidas. Os professores estão de parabéns porque eles ensinam retirando todas as dúvidas. É como se a gente estivesse dentro da sala de aula com eles. Tá para vencer agora, tá? O meu contrato, porque é 1 ano, não é caro. É um curso que está ao alcance de qualquer um. Eu indico muito. Eu falo para minhas amigas, gente, EnFIConcurso para quem não tem grana, para quem não tem tempo. Professores qualificadíssimos. Eu aconselho a todos vocês a fazerem, porque, olha, muito bom. O corpo docente do EnFIConcursos é muito bom. Eles passam conteúdo de uma forma tão boa, tão explicativa, que você entende e dá aquela vontade de continuar estudando. É muito empolgante. Com o EnFIConcursos eu consegui ter esse direcionamento. E com o EnFIConcursos eu consegui, né, superar essa dificuldade, porque eu consigo acessar as aulas 24 horas por dia, em qualquer lugar, no celular, no notebook, no tablet, enfim.
eu já consigo me planejar, né? Eu tenho meu esquema da semana, o que eu vou estudar durante a semana, as matérias, né, subdivididas. Então, o ENF-Concursos me ajudou bastante. Então, o ENF-Concurso me disponibilizou, através de sua plataforma do aluno, videoaulas, disponibiliza apostilas, questões de prova, do qual se tem uma ampla, né, e vasto conteúdo para se passar no concurso público. Eles têm todos os assuntos que você precisa para os concursos que são realizados aqui no Brasil. Todos os assuntos abordados pelos concursos, o ENF-Concursos tem. As aulas, elas são bem objetivas, bem dinâmicas, elas são focadas. Os professores ensinam o que realmente cai na prova, o que me ajudou bastante. O ENF-Concurso mudou totalmente a minha vida. Hoje eu consigo aprender através das aulas, aprender muito e consigo massificar, ficar bem fixo aquela disciplina que eu tinha bastante dificuldade. O meu rendimento acadêmico nunca mais foi o mesmo. Por meio das redes sociais, por meio do site, do YouTube, das videoaulas. Olha, meu rendimento melhorou. Me ajudou bastante algumas aprovações. Com o cronograma que tem no site, eu consegui mexer, auxiliar assim um pouco e modificar o meu horário para poder bater nas coisas que eu quero, que é o meu objetivo. É um ensino de uma forma muito acessível, uma forma muito fácil, uma forma muito gostosa de você aprender. E graças a vocês, fui reconhecido como destaque acadêmico esse semestre. Hoje eu sou funcionária pública de uma prefeitura, da cidade de Pati de Alferes. Eu sou técnica de enfermagem. E na mesma época eu passei por um outro concurso do Hospital da Mulher, aqui no Rio de Janeiro. Eu trabalho nos 2 empregos graças ao ENF-Concurso. Passei em primeiro lugar no concurso municipal e 5º lugar no SAMU. Eu consegui passar num concurso aqui na IBSER de Sergipe, como técnico de enfermagem. Depois que eu adquiri esse curso, as coisas mudaram. As aprovações vieram. Com os estudos eu consegui passar em 2 seletivos. Eu fui tendo mais foco, fui indo melhor em concursos. Hoje em dia eu já passei em 3 concursos públicos. Eu amei, eu não me arrependo. Uma equipe tão boa dessa, né? Apesar de eu ser o aluno, nós conseguimos o 8º colocado no TRT de Manaus. Hoje eu indico o ENF-Concurso para todas as minhas amigas, todas as pessoas que me dizem que estão estudando para um concurso. Super recomendo o ENF-Concursos. Quero agradecer e parabenizar a toda a equipe por tanta excelência, competência e por somarem de forma única na minha carreira desde já. Quem estuda, alcança, igual diz Fernando Pessoa. Pés no meu caminho, um dia eu farei um castelo. Então, eu desejo a todos boa sorte e obrigado, família ENF-Concursos. Entra no site do ENF-Concurso, adquira um pacote que a aprovação dá certo. Me ajudaram muito. Obrigado, ENF-Concursos. Hoje sou muito grato ao ENF-Concurso. Compre o curso do ENF-Concursos porque é muito bom. ENF-Concursos, sua melhor preparação em concursos de enfermagem.